Desde há muito tempo atrás, se ouve de piratas, mercadores e até mesmo de marinheiros renomados histórias sobre um lugar misterioso e sombrio, localizado no Caribe, precisamente ao sul de Lower Bay e ao norte da Isla Mosquito. É isso mesmo, a Ilha do Mosquito. Nesse lugar, no Mar do Caribe, existe uma névoa densa e mortal, que arrasta para o fundo do mar tudo o que navega sobre ela. Somente os piratas tiveram a coragem de entrar na névoa densa e sombria para ir em busca do desconhecido. E o que era desconhecido para o mundo, hoje é conhecido como Sea of Thieves. A Névoa do Diabo, nome dado à impenetrável muralha de neblina que cerca o Sea of Thieves, existe muito antes dos tempos antigos, e até hoje não descobrimos nada sobre sua origem. Mas sabemos que essa névoa é capaz de isolar por completo o Sea of Thieves do resto do mundo. Na Era Antiga, os antigos usavam artefatos como faróis para proteger suas casas e locais de culto dos efeitos da névoa. Criavam relíquias que, quando acopladas às embarcações, permitia passar através dela. Esses mares nem eram conhecidos como Sea of Thieves naquela época, mas esses povos antigos tinham uma compreensão muito maior sobre a névoa do que nós, piratas que vivemos aqui fora. Os antigos, os primeiros, as tribos perdidas, como quer que você os chame, eles foram os primeiros habitantes conhecidos do que chamamos hoje de Sea of Thieves. Sinais de sua civilização podem ser encontrados por toda parte, como pinturas rupestres, cerâmicas e outros artefatos. Eles construíram templos, altares, lugares que eram importantes para eles. Os antigos tinham também navios e até alguns piratas. Havia também artesãos, escultores, filósofos e pintores, até mesmo uma economia. Sua moeda era possivelmente a moeda antiga, uma moeda rara estampada com o que parece ser uma caveira, e uma das moedas mais valorizadas em Sea of Thieves nos dias atuais. Eles eram uma comunidade inteligente e criativa, que mapeava constelações de estrelas, contava histórias e tomava consciência da magia que o Sea of Thieves oferecia. Como eles dominaram o uso da magia, criaram relíquias especialmente imbuídas, como o Shroudbreaker, o quebrador da névoa. Utilizavam também a tinta de Kraken para ver o futuro, assim como a Ordem das Almas usa essa mesma tinta em seus olhos para ver além. Dentro de sua cultura, títulos e papéis específicos foram dados a indivíduos escolhidos, que viveram de acordo com seu potencial. Papéis como o guerreiro e o sumo sacerdote. Alguns indivíduos até assumiram o manto de animais sagrados, que foram identificados nas constelações estelares. Não se sabe se todos eles eram unidos, ou viviam em tribos diferentes. As estátuas monolíticas encontradas no Pico do Tributo pelo menos sugerem que havia 10 figuras-chave em sua sociedade. Uma vez, um sacerdote dos antigos procurou reconectar o mundo do Sea of Thieves e o mundo dos Ferrados, um mundo espiritual. O resultado disso permanece até hoje desconhecido. Porém, o sacerdote entendeu que os dois mundos devem permanecer separados para preservar o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Por isso, os antigos destruíram o véu, que permitia a passagem entre os mundos, para evitar que o seu poder caísse em mãos erradas. Então, esconderam as pedras do véu e também fortaleceram a história de que um fantasma nebuloso protegia o véu e seus artefatos.